Olá, gente querida do meu coração, a nossa devocional hoje está em Hebreus capítulo 13, o verso de número 17, que diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, o autor de Hebreus está dando um conselho à igreja no que tange ao trato com os seus pastores. E diz que este conselho é para que a atividade pastoral não seja um peso, não seja uma carga, não seja algo que adoeça aos pastores, mas para que eles pastoreiem com alegria. E a minha pergunta para você é: você tem contribuído para que o seu pastor pastoreie com alegria? Eu queria dizer para você algumas verdades que podem contribuir com isto. A primeira delas é que você precisa entender que o seu pastor não é um semideus. Ele não está abaixo um pouquinho dos anjos e muito superior aos homens. Ele é um homem comum como qualquer outro. Portanto, seu pastor tem dificuldades, ele tem dúvidas, ele tem medos, ele tem angústias, ele sofre, ele adoece, ele fica deprimido, ele pode ter ansiedade. O seu pastor é um ser humano como qualquer outro. Ele está sujeito a erros e acertos. Lembre-se disso na hora de julgar o seu pastor e de lidar com ele. Em segundo lugar, o seu pastor precisa de oração. Tem muita gente que é muito hábil em julgar o pastor, mas o pastor precisa de oração muito mais do que de julgamento. Eu quero que você saiba o seguinte: o pastor, via de regra, já se cobra muito. Ele é o seu maior crítico. Ele nunca está satisfeito com as coisas que ele faz e com o nível e a profundidade com que ele prega. Ele sempre exige mais de si mesmo. Portanto, ele já se cobra o suficiente. Além disso, há o mundo que o faz e há o diabo, Satanás, que é o seu inimigo, adversário, como é também o seu inimigo, o seu adversário. E ele está sempre com os seus dedos apontados para o seu pastor. Portanto, não precisa você fazê-lo. Não precisa você julgar o seu pastor. Ele já tem quem o faça. Você precisa orar pelo seu pastor. Crie o hábito de orar por ele todos os dias, de colocá-lo diante de Deus todos os dias, de interceder pela sua vida e pela vida da sua família. Em terceiro lugar, o seu pastor tem necessidades. O seu pastor precisa se alimentar bem, se vestir bem, se calçar bem, precisa alimentar a sua família, vestir a sua família. O seu pastor precisa de um plano de saúde. O seu pastor precisa de recursos para, nas férias, poder viajar com sua família para um lugar aprazível e descansar. O seu pastor não é uma máquina. Ele precisa de condição financeira para comprar livros, para estudar. O pastor precisa ser bem remunerado. E você precisa trabalhar com a liderança da sua igreja para que o seu pastor alcance esse nível de vida. O pastor, portanto, precisa ser bem remunerado, ter saúde, ter tranquilidade econômica. Não é certo que o seu pastor viva preocupado com problemas financeiros, porque ele não ganha o suficiente para manter-se e manter a sua família. Outra verdade é que o pastor precisa de amigos. Você tem sido amigo ou amiga do seu pastor e da família do seu pastor? Há um texto em Romanos, capítulo de número 16, verso 8, que o apóstolo Paulo fala: Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Paulo está encerrando esta carta, ele se dirige a familiares, companheiros de ministério, pessoas que estiveram com ele o tempo todo, mas ele também destaca esse homem que ele diz: meu dileto amigo. Você sabia que o pastor é, via de regra, um homem solitário, sozinho, que não tem amigos, que não consegue
ou que não tem com quem abrir o seu coração, abrir a sua alma, falar da sua luta, das suas necessidades, dos seus problemas, porque ele tem medo de falando quem ele é, a ideia que as pessoas têm de que ele é um homem santo, puro, perfeito, que não tem problemas, dificuldades, que não tem angústias, que não tem medos, que não tem dúvidas. Faça com que as pessoas desacreditem nele e quebre a estátua e o ídolo que as pessoas construíram a respeito da sua pessoa. O pastor é, via de regra, uma pessoa solitária. E você precisa ser amigo do seu pastor. A família do pastor precisa de amigos, de amizades. Ele precisa de amigos, de gente com quem ele se sente para conversar amenidades, falar de coisas sem importância, dar risadas, assistir um filme, ver televisão, jogar futebol, ir à praia. O pastor precisa de amigos. Eu não digo estas coisas que eu estou dizendo hoje aqui porque eu me sinto um pastor maltratado, para quem o ministério é um peso. Muito pelo contrário. Eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho amigos, pastores e amigos na igreja. Eu sou bem cuidado pela minha igreja, louvado seja Deus por isso. Mas eu sei que nem todos os pastores são assim. Portanto, eu queria que você pensasse sobre isso. Você pode abençoar o seu pastor, cuidando dele, sendo amigo, tratando bem do seu pastor, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, estando próximo dele. Você pode ser a resposta de Deus para a vida do seu pastor. Faça o possível e o impossível para que o ministério do seu pastor seja repleto de alegria, de felicidade e não seja um peso. Que o ministério dele não o adoeça, mas ao contrário, faça com que ele se torne cada dia um homem melhor e mais feliz. Se essa palavra abençoa a sua vida e pode abençoar a vida do seu pastor e de outras pessoas que você conhece, de outros pastores, por favor, compartilhe com outros esta mensagem e que o Senhor te abençoe. Amém.